Olá a todos, me chamo Israel e nesta videoaula irei falar sobre Lazy Evaluation e Single Carry Simply Based Planners. Começando aqui pelo Lazy Evaluation, a motivação geral parte do seguinte problema. Dado uma configuração inicial K-init do robô, deseja-se encontrar um caminho livre de obstáculos no espaço de configuração, de modo a se chegar a uma configuração final, que é goal. Existem diversos planejadores que se propõem a resolver este problema. E uma modalidade são os algoritmos baseados em amostragem, que consistem em representar o espaço de configurações com um roadmap criado a partir de um conjunto de configurações amostradas. E uma etapa que é comum a todos os algoritmos dessa classe é o processo da conexão de novos pontos do espaço de configuração livre de obstáculos, também chamado aqui de Kefree, para criar uma curva que conecta Kinit e Kgoal. O Lazy Evaluation ele é uma dessas estratégias. E uma das grandes vantagens dele é que ele melhora a performance ao verificar se há colisão somente quando necessário. Como é que isso funciona? Bem, inicialmente é assumido que todos os nós e arestas do roadmap G são livres de colisão. Então, o planejador realiza uma busca pelo menor caminho entre Kinit e Kgoal. E após isso, ele realiza uma verificação neste caminho encontrado para ver se todos os nós pertencem ao espaço de configuração livre de obstáculos. Caso ele encontre nós que estejam dentro de obstáculos, eles são removidos de G e então busca-se um novo caminho. E esse processo de verificação se repete até que todos nós estejam em Kefree. Então, esse mesmo processo de verificação ele é realizado também com as arestas. Caso todos os nós de G já tenham sido visitados e nenhum caminho factível tenha sido encontrado, novos nós e arestas podem ser adicionados ao roadmap G. Aqui vou mostrar um exemplo para vocês, para exemplificar. O Lazy Evaluation que foi utilizado aqui junto com o planejador Lazy PMR. E nesse slide aqui a gente tem um seguinte mapa, onde temos a configuração inicial do robô S, a configuração final G, e entre esses dois pontos a gente tem um obstáculo aqui em preto. Inicialmente são amostrados um conjunto de pontos aleatórios no nosso espaço de configuração, que são esses pontos aqui em cinza. Com estes pontos, o planejador ele analisa todos os caminhos de S até a G e busca pelo caminho mais curto, que no caso, o que ele encontrou, o caminho mais curto é esse aqui, destacado em cinza, com uma linha mais grossa aqui. Porém, é possível observar que um dos nós deste caminho está dentro de obstáculo, que é esse nó destacado aqui em vermelho. Então, o algoritmo vai realizar aquela verificação de ver se todos os nós, para verificar se os nós encontrados, do caminho encontrado, estão no espaço de configuração livre de obstáculos ou não. No caso, tinha alguns que não estavam, então ele marcou aqui em vermelho, e removeu esses nós do roadmap. Então são adicionados novos nós no nosso roadmap. E note que aqui, nesse cenário, apesar de existir um caminho que conecta S e G, em que todos os nós estão em Kefree, existem arestas que cruzam o obstáculo, que no caso são essas duas arestas aqui. Por fim, novos pontos são amostrados e finalmente um caminho livre de obstáculos entre S e G é encontrado, que é este aqui, destacado nesta linha verde.
Agora, farei uma breve introdução sobre os planejadores baseados em amostragem single carry. Essa modalidade de planejadores são uma alternativa aos multiple carry para quando não se é desejado explorar todo o espaço de configurações. Devido a isso, eles são capazes de rapidamente encontrar um caminho livre de colisões entre uma configuração inicial e uma configuração final. Uma curiosidade é que é possível implementar o PMR de modo que ele seja single carry através do Lazy Evaluation, que foi o que foi visto no exemplo dos slides anteriores. O funcionamento dos planejadores que serão abordados em nossas aulas consiste basicamente em duas etapas. A primeira delas é a de construção. Nessa etapa, são consideradas duas árvores, tinit e tgoal, que têm respectivamente como raiz a configuração inicial kinit e a configuração final kgoal. Novas configurações na proximidade das árvores são mostradas no espaço de configuração livre de obstáculos kefree. Então, caso seja possível conectá-la a uma das árvores, essa configuração é adicionada. A outra etapa é a de fusão, que consiste em conectar pares de configurações das duas árvores com o objetivo de se obter um caminho entre kinit e kgoal. Existem variações que trabalham somente com uma árvore, que é originada em kinit e cresce em direção em kgoal. Porém, essa abordagem costuma ser menos eficiente do que manter as duas árvores. Nessa imagem, temos um exemplo de algoritmo single carry, que é o RRT, e que será abordado em outras aulas. Nessa imagem, é possível exemplificar o funcionamento básico falado. Aqui temos duas árvores, que é o kinit e kgoal, que foram crescendo uma em direção à outra, até um certo ponto em que elas são conectadas por meio deste ponto, o que rende. Nas próximas aulas, iremos abordar os algoritmos single carry. Agradeço a todos, até a próxima videoaula.